Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Chega essa época do ano que a gente tem que fazer, né, a nossa contabilidade, o nosso carnê-leão, toda essa bagunça, e a gente pensa, eu fiquei 5 anos fazendo faculdade e não foi para isso que eu me formei. Tenho certeza que vocês concordam comigo, pessoal. Lá no grupo do Vozes Afirmativas, a gente estava discutindo isso e eu disse, por que não chamar alguém que entende disso? Então, eu tô aqui com o Patrick D'Artora, sócio fundador da Sexta Corp, uma empresa de contabilidade aqui de Porto Alegre, né, mas que atende o Brasil todo e que é especialista em prestadores de serviço como a gente e outros profissionais da saúde. E nas horas vagas também o meu marido. Seja bem-vindo, amor. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente, né, separou algumas dúvidas, algumas perguntas para a gente fazer para o Patrick para poder entender como é que será que a gente consegue domar o leão e poder dar conta dessas coisas e fazer esse episódio especial do Gaycast do Vozes Afirmativas para ajudar psicólogos e outras pessoas para poder dar conta, né, desse processo todo. Muito obrigada por estar aqui, Patrick. Um prazer é todo meu. Primeiramente, né, um bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver nos ouvindo aqui. Nós estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre contabilidade, mas o primeiro passo de tudo é sem contabilez. O que é difícil? É difícil, mas a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Foi o que eu falei pro Patrick, né? A gente não entende nada de contabilidade, Patrick. Né? Eu sempre brinco, né? Que quando a gente se conheceu, eu tava apanhando pro meu imposto de renda, eu digo, ano que vem eu vou me dar um contador de presente. A gente não precisa casar com um contador para fazer a contabilidade do jeito certo. E o Patrick tá aqui para poder nos ajudar um pouquinho nisso. Então, Patrick, a primeira pergunta, a gente realmente tem que pagar imposto? Essa é uma boa pergunta. E a grande resposta para isso é depende. Depende por quê? Porque a gente paga imposto de acordo com o que a gente vai ter de rendimentos. Vamos pensar num psicólogo, né? Um psicólogo tem os atendimentos, a gente faz os atendimentos dos pacientes, e aí é bem importante uma coisa, né, da parte da psicologia, principalmente, que é todo psicólogo que atende os pacientes vai receber a seguinte situação do paciente, que é: eu não preciso de recibo, querido psicólogo. Vamos dar um desconto nessa nossa sessão, que eu não vou precisar de recibo nesse mês, nesse ano, enfim. E é uma grande questão, por quê? Porque, na verdade, todos os nossos rendimentos enquanto psicólogo, médico, dentista, fonoaudiólogo, enfim, toda pessoa que é uma pessoa física, né, tem um CPF, vai precisar, que presta serviços, vai precisar, sim, tributar esses valores no imposto de renda, pessoa, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. A grande questão é, eu preciso pagar impostos? E a resposta de depende vai depender da quantidade, do valor que a gente está falando. Por exemplo, né, se a gente está atendendo aí 10 pacientes, esses pacientes rentabilizam para a gente, né, em torno de R$2.000, R$2.500 mensais, né, a gente tem que sim declarar, mas nós não vamos pagar imposto de renda em cima desses valores. Porque a gente tem uma tabela, a gente chama, né, imposto de renda, tem uma tabela progressiva. O que diacho é essa tabela progressiva, né? É uma tabela onde a gente vai ter, a partir de valores que são isentos de impostos, depois de certo valor a determinado valor a gente vai ter um pouquinho de imposto, aumentando esses nossos rendimentos enquanto psicólogos, enquanto prestadores de serviço no geral, né? A gente vai também aumentando esses impostos. Então essa situação de vou ter que pagar impostos, ela é relativa. Ela vai depender de quanto a gente está falando de recebimento, né? Até R$2.500 mensais ali que eu estou recebendo, eu não pago imposto, não vou ter pagamento de imposto em relação a isso, sendo CPF. Mas isso tudo vai depender da nossa análise. Mas a ideia é todo mundo ganhar bem, né, pessoal? Vamos deixar claro. Então, se a gente ganhar bem, sim, a gente tem que pagar imposto. Exatamente. Quanto mais a gente ganha, mais a gente contribui com as questões de impostos. Para onde é que vai esse imposto? Tipo assim, para onde é que o imposto de renda que a gente paga é gasto, pensando em governo, assim? Essa é uma pergunta que fica martelando na cabeça da gente. Mas eu acho que é importante a gente falar dela para a gente, pelo menos, pensar, tá, esse dinheiro está sendo usado para quê? E a resposta é, a gente não tem uma resposta absoluta sobre isso. Por quê? Imposto que a gente paga, né, aquela guia infernalzinha, que a gente tem dó de pagar, que sai do nosso dinheiro suado ali para pagamento, ela é uma guia de impostos que a gente fala que vem, né, a arrecadação ela vai para a União. A União é o nosso ente federal, né, ou seja, o Estado como na parte Brasil, vamos supor. Então, esse imposto vem para o Brasil.
e esse valor ele é rateado de acordo, né? Então vai ser dividido conforme cada situação que está lá na legislação, ou seja, lá na nossa Constituição Federal, né? Na nossa Cartinha Magna de 1988, então ele vai ser dividido conforme cada rateio. 50% fica para o Brasil como um todo, e esse valor de 50% de impostos ele vai ser destinado para tudo que a gente tem dentro dos cofres públicos. Então, por isso que é difícil da gente dizer assim, vai para um segmento específico. Não existe isso. Os impostos, eles são, né, sim, todos eles vão ser recolhidos, 50% que ficam, vamos botar assim, no cofre, na caixinha Brasil, vão ser destinados à saúde, para a parte orçamentária, ou seja, sabe quando a gente descobre todo aquele ano que tem, né, aquela notícia falando de o orçamento, a previsão orçamentária do Brasil, o déficit, né, ou seja, está deficitário, tá faltando dinheiro, está sobrando dinheiro. Então, parte dos nossos impostos vão para esse cofre, essa caixinha, que vão ser 50% para os gastos do governo, né? Então, seja o salário os salários dos políticos vão entrar nisso, mas também educação, infraestrutura, ou seja... Então, aquela tia professora, o primo que é policial e passou no concurso público, né, o médico do posto de saúde, tudo isso é pago com esse dinheiro dos impostos. Isso, então todas as arrecadações elas entram como se fosse no nosso bolso, na nossa carteira. Entram ali e elas vão ser destinadas para os pagamentos, né, enfim, de toda a parte governamental. Parte disso fica, então, com o nível Brasil, que a gente chama, né? A parte toda União, que a gente chama. E aí depois a gente tem uma partezinha que vai para os estados, né? Para o cofre dos estados. Uma parte vai para os cofres do município. Para cada também ter os valores ali somados aos impostos que são municipais, estaduais, né? Mas somado com as outras arrecadações para fazer com que, né, se tenha os gastos, cobrir esses gastos públicos que a gente tem em todo o segmento público. Tá, legal. Tá, então vamos pensar assim, recebi um dinheiro do paciente, né, fiz minhas sessões, recebi o dinheiro do paciente, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona essa coisa de declarar imposto? O que um psicólogo... Vamos pensar assim, o pessoal aqui é recém-formado, chegou e diz assim, cara, o que eu faço? Não aprendi isso na faculdade. O que eu tenho que fazer? Gasta tudo em joias, não, mentira, calma. Não gasta tudo ainda, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é sim ter uma organização. A gente sabe que todo o pessoal, né, psicólogo, dentista, então todo mundo que trabalha na área da saúde, a gente na faculdade, né, o pessoal não tem uma cadeira mais específica que a gente chama de organização. Mas essa é uma parte muito importante. A gente tem que manter uma organização dentro disso, que é receber esses valores, né? A gente tem algumas formas de declarar esses valores, formas de tributar esses valores e dormir com a cabeça tranquila lá, sem que o leão venha morder a gente. Mas a gente tem, sim, né, as situações de organizar esse dinheiro, verificar quanto eu estou recebendo. Algumas despesas também são importantes quando a gente paga essas despesas, ter esse controle. Então a primeira coisa de tudo pode ser caderninho, pode ser no Excel, mas é ter um controle. Anotar cada paciente que você recebeu, cada valorzinho que recebeu e também cada valor gasto. Primeira fase de tudo é termos um controlezinho básico de tudo que a gente pagou e de tudo que a gente recebeu de cada paciente. Isso é bem importante. Okay. E o que eu preciso de dados dos meus pacientes? Os dados principais que a gente sempre vai precisar vai ser CPF, nome completo, já são os suficientes para a gente fazer qualquer tipo de declaração. Seja se a gente vai declarar isso como CPF, ou seja se a gente vai lá na frente declarar como pessoa jurídica, que a gente fala, né? Um CNPJ para chamar de seu. Tá, e então tem duas formas de trabalhar, então. Eu posso ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e ambas estão legais. Não estou fazendo nada de errado se eu estiver, por exemplo, atendendo e não quiser abrir uma empresa. Não está fazendo, quer dizer, depende, né? Não sei o que você está fazendo aí com o seu CPF. Tu é meu contador, tu sabe o que eu estou fazendo, né, Patrick? Mas sim, gente, você pode atender das duas formas, existem essas duas formas, você pode tanto tributar como o seu CPF, pessoa física, né? Então a gente chama, aquela pessoa que trabalha com a sua profissão, a gente chama de prestador de serviço, né? Um profissional autônomo. É quem está com o seu CPF, tendo receitas, né? Então tendo recebimentos, vai ser classificado como pessoa física. Patrick, quero abrir um CNPJ, sexta, quarta tá aí, tá? A gente pode fazer, vai ter tempo para isso depois pra gente falar do... Mas sim, você pode também abrir
uma empresa, um CNPJ, e tributar isso, né, por dentro do seu CNPJ, e você vai ser uma empresa, uma clínica, né, ou até mesmo um profissional, mas não vai ser classificado como o que a gente chama de profissional autônomo, né, que está declarando seus valores dentro de um CPF. A gente está falando daí de um CNPJ, uma empresa, alguns cuidados a mais sim, mas também possibilidades aí de pagar menos imposto, dependendo do teu cenário. Tá. Então vamos começar com a pessoa física, então. Se eu hoje sou um psicólogo, não tenho empresa, e eu preciso declarar, o que eu tenho que fazer? Eu sei que tem um tal de carnê-leão, né? Porque tem um monte de gente, porque agora, por exemplo, agora é a época que as pessoas têm que fazer a tal da declaração. Não é o carnê da Casas Bahia, tá? O pagamento só para depois do carnaval. Silvio Santos, é o do Silvio Santos. Tá, mas assim, a gente tem que... É só aquela declaração do final do ano que a gente tem que fazer? Do final do ano, no início, né, de abril, ou não? Então, na verdade, o pessoal se confunde um pouco em relação a, eu preciso fazer só a declaração, a gente chama, né, declaração de ajuste anual, que é essa declaração do imposto de renda, que a partir de março, ali, de março, abril, esse ano vai 2024, né, vai até maio, a gente chama que é a declaração de ajuste anual, né. Então, esse é um tipo de declaração que declara o imposto de renda à pessoa física, tá? O famoso IRPF, né? E a gente tem o carnê-leão, que também é o imposto de renda à pessoa física. Só que há uma coisa bem importante que as pessoas acabam confundindo um pouco por serem a mesma coisa. Todo profissional, né, então toda pessoa física que recebe de outra pessoa física, seja ela, mas eu não sou psi, não sou médico, não sou dentista, eu sou uma pessoa física e recebo de outra pessoa física, por exemplo, a locação, o aluguel de uma sala, o aluguel de um apartamento, ela também precisa fazer o carnê-leão. Então, toda pessoa física que recebe de outra pessoa física precisa obrigatoriamente fazer o carnê-leão. E o que é esse diacho desse carnê-leão, né? O carnê-leão nada mais é do que a antecipação do imposto de renda. O que significa? Ao invés de eu pegar os 12 meses de receita que eu tive, de janeiro a dezembro de um ano, e declarar tudo no imposto de renda da pessoa física ao final, né, o início do ano lá do ano seguinte, né, então entre os meses ali de março a abril, maio, eu faço esse recolhimento mensal. Eu posso escolher entre fazer recolhimento mensal e fazer o recolhimento anual? É o mesmo recolhimento, a gente está falando da mesma tabela, do mesmo imposto. Posso escolher? Na legislação, na verdade, a gente não pode escolher. É obrigatório que todo mundo que receba de uma pessoa física, né, que é uma pessoa física, e receba de uma pessoa física, obrigatoriamente, como está na legislação, precisa fazer o carnê-leão mensal. O que a gente chama que é o carnê-leão mensal? Em outras palavras, é o livro-caixa. Né? Então, livro-caixa é onde eu vou anotar todas as minhas receitas, né? Então tudo que eu recebi, e todas as minhas despesas, tudo que eu paguei. E aí a gente vai adequar dentro do mês sabendo tudo que eu recebi, menos tudo que eu paguei, qual vai ser esse saldo, né? Então, receitas menos despesas, sobrou esse saldo, aonde esse saldo é encaixado dentro da tabela, né, do imposto de renda. É uma tabela que tem ali 5 faixas, que a gente chama, né? Faixas de isenção, depois a gente tem 7,5%, 15%, 22,5%, e aí 27,5% também. A gente tem as faixas da tabela de imposto de renda ali, e esse valor do carnê-leão, ele observa a mesma situação. O carnê-leão que a gente faz mensalmente, ele também carrega tudo que a gente transcreveu em todos os meses para dentro da declaração do imposto de renda anual. Né? Então a gente está falando de uma mesma coisa, mas que ela precisa ser feita, o mesmo imposto, a mesma forma, vamos supor assim, de apuração do imposto, mas ela precisa ser feita mensal, né, e também jogada para dentro da declaração anual, para que a gente possa fazer, por isso a gente chama de declaração anual a declaração de ajuste, porque na declaração anual a gente vai também jogar os outros recebimentos que a gente tem. Então, por exemplo, eu sou professor e trabalho numa instituição CLT, né, com carteira assinada. Então eu tenho rendimentos, tenho recebimento daquela instituição. Isso são rendimentos tributáveis, que a gente chama também. Ou seja, está tendo imposto de renda, se você está recebendo a mais aí, né, de R$ 2.500 mensais, provavelmente você está vendo lá no seu desconto mensal o valor ali de IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Então a empresa ela já é obrigada a fazer essa retenção mensal para ti, descontando o teu salário e pagando um pouquinho a menos, né?
pagando um líquido para ti, que a gente chama. E aí, na declaração anual, tudo isso entra, né, se funde, né, entra em conjunto, que a gente fala, né. Então, por exemplo, sou um profissional, eu presto serviços, né, sou um psicólogo, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, né, psicólogo. Então, eu sou um psicólogo, atendo os meus pacientes na pessoa física, preciso fazer o Carnê-Leão e vou colocar ali na Carnê-Leão todos os meus rendimentos, pessoa, né, de pessoa física, pagas pelos meus pacientes. Ah, mas eu dou aula também para uma instituição e eu sou CLT, por exemplo, sou carteira assinada. Uma empresa, tu é psicólogo numa empresa, por exemplo, sou 20 horas. Numa empresa 20 horas. Também vou precisar, e aí eu não vou colocar isso no Carnê-Leão mensal, mas eu vou colocar isso na declaração anual. Então, lá na declaração anual vem tudo que a gente teve dos pacientes no Carnê-Leão, mais tudo que teve de outros vínculos, né? Se eu sou carteira assinada, eu fui prestar, fiz uma aula numa pós-graduação e me pagaram pelo famoso RPA, né? Recibo de Pagamento Autônomo. Isso também entra na declaração anual. Então, a declaração anual de ajuste, ela faz isso. Ela puxa todas as tuas receitas, tudo que tu teve ao longo do ano, para reapurar esse imposto, te colocar na faixa certa, né? Então, colocar tudo certo ali dentro dessa faixa e te dizer, olha, teu imposto com todas as receitas devido era 10 mil reais. Mas ao longo do ano, no Carnê-Leão você teve 5 mil reais ali, que você recolheu, né, mensalmente no Carnê-Leão. Lá no seu vínculo com a sua instituição, né, que você estava dando aula, você teve mais 2 mil reais que te recolheram. E aí você também teve nas RPAs mais 1.000 reais. Então a gente está falando aí de 8 mil reais recolhidos de impostos. Então a declaração anual ela tem esse caráter de fazer, reapurar todas as suas receitas. Então, 10 mil reais era o que tu devia de imposto, mas nesses vínculos todos somaram 8 mil reais que tu pagou. A diferença que tu vai pagar é 2 mil reais de impostos. Mas pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer que eu paguei a mais e daí acontece a tal da restituição que se fala que quando o governo devolve uma parte do imposto. Exatamente. Eu fiz a minha declaração, como é que eu faço para ter restituição, né? Ter valor restituído a pagar? Para restituir valor, a palavra diz, né? Restituição significa que em algum momento eu tive que pagar esse imposto. Seja em um vínculo que, Carnê-Leão, por exemplo, né, que eu tirei do meu bolso e paguei a guia de imposto, seja num vínculo de CLT, por exemplo, que recolheram para mim, eu nem senti. Eu tinha que ganhar 2 mil reais, ganhei 1.800 reais, porque 200 reais, por exemplo, foi de imposto, né? Então, alguém teve que pagar um imposto para ti, recolher esse imposto para ti, e aí, dependendo de algumas despesas que tu tenha no ano, essas despesas podem fazer com que no fechamento dessa conta que a gente falou inicialmente ali, né, tudo que eu tive de recebimento durante o ano, menos essas despesas que a gente fala, né, se esse valor, pode ser que eu apure esse valor, então, recebi do Carnê-Leão, recebi de outro vínculo, e eu tive ali de total faturado ali, né, o total que recebi em torno de 50 mil reais, vamos colocar aqui. Mas eu também tive despesas. Que tipo de despesas que vão dentro da declaração anual, né? Tive despesa com psicólogo, né? Pode ser, né? Nossa terapia. A nossa terapia, a terapia de vocês, né? A terapia pessoal de vocês. Então, despesas com psicólogo, despesas com médico, plano de saúde, despesas com dentista, faculdade também, alguma especialização reconhecida pelo MEC, né? Importante isso. Tem um plano que a gente fala, né, plano de previdência privada, né? Então, algumas despesas, elas também vêm para dentro dessa declaração para dizer assim, recebi 50 mil, mas eu gastei 10 mil reais em despesas. A gente tem lá também o que fala que é um simplificado, né? Então, não interessa se eu tive ou não despesas, mas lá na declaração anual, ela já tem um valorzinho que é um pouco mais de 16 mil reais, que diz assim, olha, isso aqui é teu crédito, né, pela vida que tu teve no ano de 2000, né, no ano anterior, 2023 no caso, né, então a gente tem o que a gente chama de desconto simplificado dentro da declaração, que é já um valorzinho que é 16 mil reais. Mas eu gastei a mais que isso, aí a gente entra por uma outra declaração que se chama declaração completa, né, desconto completo, onde a gente vai lançar tudo que a gente gastou anualmente com todas as despesas de médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, né, então todas essas despesas, o pessoal também faz, né, despesas com ensino, né, então a gente vai ter todas as despesas, se passar 16 mil reais de despesas anuais, a gente pode ir para completo.
Se tiver menos que isso, a gente vai estar sempre ali no despesa simplificada, que é 16 mil. E daí, em alguns casos, vai valer mais a pena fazer um, em outros casos, vai valer mais a pena fazer outro. Exatamente. Na hora de fazer a declaração anual, a gente vai olhar isso na declaração e vai verificar. Pode ser que, então, recebi naquele nosso exemplo, né? Recebi 50 mil reais, mas eu tive 5 mil reais de despesas dedutíveis, que a gente chama, né? Que essas despesas que a gente falou antes. Pô, 5 mil reais ainda é menor do que o desconto simplificado, que a gente fala que é 16 mil reais, 16 mil e uns quebradinhos. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, quando eu tiver a tua apuração do imposto, vai estar lá. 50 mil reais que eu recebi, menos 5 mil reais das despesas completas, né? Vai ter uma base de cálculo de imposto de 45 mil reais. Então, em vez de eu pagar imposto em cima dos 50, eu vou pagar em cima dos 45. Perfeito. Isso. Então, por exemplo, se eu tiver pago o imposto em cima dos 50, que foi a dedução lá do CLT, o sistema vai acusar, eu tenho que devolver uma quantidade para ti. Isso é restituição. Ah, entendi. Então, no caso... Tá, mas isso, pelo que eu entendi até agora, é essa anual, não o Carnê-Leão. Isso. Dentro da despesa anual, a gente tem despesas específicas, que foram essas que a gente comentou. Mas no Carnê-Leão, o que a gente carrega mais de despesas também? As despesas que são inerentes à nossa profissão. Então, por exemplo, despesas com aluguel do nosso espaço, né, do consultório, com condomínio, água, luz, telefone, internet, despesas com CRP, né, com o nosso órgão, conselho, despesas também com o IPTU da sala, despesas com material de limpeza, material de escritório, né, teste psicológico, por exemplo, que é um material de escritório para quem faz essa parte de teste, né, que faz a avaliação. Então, existe uma outra gama de despesas que a gente pode incluir. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de benefício dentro do imposto de renda. Então, pensa só, um psicólogo que só tem, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho sou super saudável, não tive psicologia, não fiz, né, terapia, não sei dentista, não sei fazer nada. Não tenho nada. Então, tu já tem 16 mil reais lá no desconto simplificado que a gente chama no anual. 16 mil reais não de imposto, né, pessoal? É do quanto tu tem que pagar imposto em cima. Na verdade, é das despesas que tu vai deduzir do teu imposto. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho um recebimento de 50 mil reais, para fins lá da declaração anual eu vou ter 50 mil reais, menos 16 mil reais das despesas dedutíveis, que a gente chama, né? Então vai sobrar ainda um valor onde a gente vai ter essa tabela, né? Vamos botar aqui de 34 mil reais, né? Então, recebi 50, eu já tenho um desconto legal, né, um desconto simplificado lá na declaração anual de 16 mil reais. Então, a gente vai pagar imposto em cima de 34 mil. Só que quando a gente faz o Carnê-Leão, a gente não paga sobre os 34. Ainda a gente vai ter mais as despesas que a gente tem inerentes à profissão. Ou seja, aquelas despesas que, se eu não tiver, eu não consigo prestar meu serviço. Então, resumindo, eu tenho mais descontos fazendo o Carnê-Leão. Exatamente. Então, por exemplo, vamos lá, vamos tentar resumir isso para o pessoal entender, porque tu tá falando, é muita informação. É bastante, né? Então vamos lá. Eu, como profissional, se não tiver uma empresa, eu tenho que fazer o Carnê-Leão mensalmente. Perfeito. E no início do ano seguinte, eu tenho que fazer essa declaração anual. A declaração anual. Isso. Que daí essas duas informações juntas vão definir se eu tenho que pagar um pouco mais de imposto ou tenho que receber a restituição. Juntos eles formam um poderoso megazord. Tá, ótimo. Beleza, e daí, tipo assim, tudo que eu recebo dos meus pacientes tem que estar nesse Carnê-Leão. Então, se o João me pagou R$1.000 no mês, eu declaro lá, se a Tereza me pagou tanto, eu vou botando isso mensalmente. Perfeito. Tá. E eu posso fazer isso, o meu Carnê-Leão? Pode, você é aberto dentro do seu sistema. O gov.br, né? Que é o site lá. Site da Receita Federal. Você tem acesso ao seu Carnê-Leão e você pode fazer essa declaração sozinho. E é fácil? Então. Não é. Eu tô perguntando para vocês saberem, mas não é, tá, pessoal? Pode ser fácil, depende de quem tá fazendo, né? Claro que a gente tem que entender que isso demanda tempo. Então, às vezes a gente vai ter que escolher entre ter o tempo da agenda para liberar e ter mais recebimentos e ter mais pacientes,
e o tempo de se dedicar para fazer o Carnê-Leão, né? Porque querendo ou não, é um sistema onde tu vai ter que lançar todos os CPFs do teu, né? É um sistema que ele não carrega histórico. O que significa, né? Todo mês tu vai ter que ir lá botar o CPFzinho do teu paciente, o valor que tu pagou, descrever, né, sessões de psicoterapia e incluir esse valor. Da mesma forma com as despesas, isso é muito importante. Né? Então eu vou ter que incluir mensalmente as despesas que eu tive. Então qual foi o aluguel que eu paguei do consultório, qual foi a água, luz, telefone, internet, né? Então todas essas despesas que são inerentes à profissão eu vou ter que incluir mensalmente lá também. E quando é que eu tenho que pagar esse imposto daí? Eu botei tudo lá, e daí quando é que eu tenho que pagar esse imposto? O que acontece? Tudo que a gente recebe, né, o que a gente fala, o Carnê-Leão, tem um regime chamado regime de caixa. O que é esse regime de caixa? Significa que não importa de quando é a despesa, de quando é o recebimento. Ou seja, paciente, eu fiz a terapia com o paciente em janeiro, né, então prestei o serviço para ele, fiz as sessões em janeiro, chegou fevereiro, que é quando ele me paga, né, ele teria que me pagar fevereiro. Ele esqueceu, não me pagou. E ele foi me pagar em março. Então esse valor, ele vai ser declarado no Carnê-Leão de março. É quando eu recebo, não quando eu faço a sessão. Exatamente. Isso é importante. O regime de caixa é isso, quando eu efetivamente recebi um valor e quando eu efetivamente paguei um valor. Então o meu aluguel, ele é um aluguel de janeiro que vence em fevereiro. Eu tinha dinheiro aqui na hora, sei lá, botei alguma forma e paguei em janeiro. Ele é uma despesa de janeiro, né? Ou paguei em fevereiro, ele é uma despesa de fevereiro. Então a gente considera no Carnê-Leão tudo que a gente efetivamente recebeu no mês e tudo que a gente efetivamente pagou no mês, ou seja, o que entrou e o que saiu da nossa conta, do nosso bolso. Tá, mas e o imposto? Quando é que eu pago? Eu pago o imposto. O imposto, ele vai acontecer da seguinte maneira. Então, tudo que aconteceu no mês, a gente vira o mês, né? Então, a partir do primeiro dia do mês seguinte, a gente vai estar declarando tudo que eu tive de recebimento naquele mês anterior, tudo que eu tive de pagamento no mês anterior também. E o imposto sempre vai vencer no último dia útil do mês seguinte. E como é que eu faço para pagar? Você tem que ir nos Incas com uma pedra de sal. Mentira, é bem tranquilo. O que acontece? Tudo que eu vou fazer os lançamentos, e aí ele vai ter vai verificar se vai ter imposto ou não a pagar. Então, exemplo, né? Eu tive 5 mil de recebimento, né? Então, recebi de paciente 5 mil, mas eu tive 3 mil reais de despesas dedutíveis. 5 menos 3 é 2. 2 é isento. Não vou ter imposto a pagar. 2 mil reais é isentos mensais, não tem imposto a pagar. Tive imposto a pagar, ele vai ter uma guiazinha lá, que é uma DARF, que a gente chama, né? Documento de Arrecadação das Receitas Federais. Então, essa DARF tem código PIX, tem código de barras, então é bem tranquilo. Então, ele vai emitir um boleto e eu pago o boleto. Beleza. Exatamente. Bem importante. Tá. Mas tem uma coisa que eu fico pensando. Eu sei que dentro desse processo a gente vai pagar os impostos e tudo mais. E o tal do INSS? Eu tenho que pagar, não tenho que pagar? Né? Tipo, a maioria dos profissionais da nossa área também são mulheres, então às vezes elas vão querer engravidar. Eu sei que para poder ter licença maternidade tem que ter o INSS. Como é que isso funciona? Então, a resposta é muito simples, depende. Depende por quê? O INSS ele não é obrigatório, mas ele é um benefício, né? O que a gente então, chama de benefício. Não é obrigatório as pessoas pagarem INSS? Ele não é obrigatório, mas ele é um benefício previdenciário. O que significa ser um benefício previdenciário? Ele vai servir para nossa aposentadoria, para a gente ter o benefício de aposentadoria, ter o benefício de auxílio-doença, então estou doente, vou poder ter esse benefício de auxílio-doença. Para as mulheres ter o benefício de auxílio-maternidade, né, os 5 meses ali de auxílio-maternidade. Então isso é bem importante para que a gente tenha esse resguardo. Quando a gente é autônomo e parou de trabalhar, ter alguma fonte de renda, ou seja, ter o governo dando esse subsídio, nos ajudando um pouquinho, né, em relação a isso. Então existe, se eu sou um psicólogo e pago o meu INSS e eu fico doente, o governo me paga um salário até eu melhorar. Dependendo das doenças, né, você tem que ser declarado, olha, não estou apto. Sei lá, me acidentei de carro, estou internado no hospital. Você legal. Pode ter ali um auxílio-doença, por exemplo, né, estou com uma doença, né, uma doença um pouco mais complicada, né, estou inválido para fazer esse trabalho se você tiver esse recolhimento mensal comprovado de, no mínimo, a gente fala, né, é um recolhimento que tem que ter, a base dele de cálculo é de, no mínimo, um salário mínimo, né, então hoje um salário mínimo, por exemplo, é 1.412. Vou pagar 1.412? Não, calma. Você vai pagar 11 ou 20% desse valor. Né, então,
1.412, 11%. O que define se é 11 ou 22? Então, o que acontece? 11% a gente recolhe, mas esse recolhimento que a gente faz, 11% em cima de, no mínimo, um salário mínimo, que dá 140 e pouquinhos reais, ele vai servir para os fins previdenciários de aposentadoria, de auxílio maternidade, auxílio doença. Mas esses 11% no auxílio, né, na aposentadoria, ele vai te dar um benefício um pouquinho mais demorado. Significa o quê? Quando a gente vai se aposentar, a gente tem hoje duas regras, né? Tempo de idade, ou seja, eu tenho que atingir uma idade, uma determinada idade para me aposentar, e o que a gente chama de tempo de contribuição, ou seja, esses pagamentos que a gente faz mensal contam como tempo de contribuição. Então, todo mês que eu faço o pagamento de INSS é um tempo, é um mês de contribuição que a gente chama. Só que quando a gente paga 11%, não conta esse tempo de contribuição, só conta o tempo de idade. Quando a gente paga 20%, o valor, né, o percentual de 20% sobre essa base de cálculo, ou seja, sobre o que a gente quer de recolhimento, se eu recolher sobre um salário mínimo, eu vou ter direito a um salário mínimo. Quanto mais, né, sobre mais eu recolher, mais eu vou ter direito. Lembrando que a gente tem um teto que a gente chama, né? Então hoje, por exemplo, é 7.500 e pouquinho. Então não adianta eu querer recolher sobre 10 mil reais, porque eu quero me aposentar super bem. Você não vai receber esse valor, tá? Existe um teto do INSS. Mas, basicamente, essa é uma das principais diferenças. Quando eu recolho por 20%, eu vou ter dois tipos, né, de contribuição. Vou poder somar tempo de idade e tempo de contribuição. Mas sou eu que escolho. Você escolhe. Entendi. Mas era essa a pergunta. Beleza. Mas assim, tu tá me trazendo um monte de vantagem, né? De fazer o tal do carnê-leão e declarar as coisas na pessoa física. Então, por que alguns psicólogos abrem uma empresa? Abrem um CNPJ? Então, lembra que a gente falou anteriormente que a gente tem uma tabela no imposto de renda, né? Então, a gente começa numa tabela ali zero, ou seja, não tem imposto. Zero até quanto? Até 2 mil reais? 2.142, agora aumentou um pouquinho, 2.200 e pouquinho. A partir de menos de 2.200 eu não pago nada de imposto. 2.600 ali, porque ainda tem mais um descontinho também, né? Então, 2.600 você não paga imposto. A partir dali, você tem imposto, cada faixa de imposto, a gente vai pagando uma faixa no imposto diferenciado. Né? E a gente chega no imposto de renda a partir de 4.687, se eu não me engano. Que não é um salário muito alto para um psicólogo, porque, né, querendo ou não, a gente ganha relativamente bem. Então, a partir de 4 mil... A partir de 4.700, ali, que vai 4.800, a gente começa a ter uma tabela de imposto de renda de 27,5%. Então, sei lá, eu ganho os meus 5 mil reais, eu tenho que pagar 27% de imposto. Menos os descontos do carnê-leão. Mas mais ou menos isso, tá. Então, a gente, mas na faixa ali do imposto de renda, a gente está numa alíquota que a gente chama, né, um percentual de imposto de 27,5%. Efetivo, que a gente chama, vai dependendo, porque a gente tem ali umas descontos. E se eu abrisse uma empresa, quanto é que eu teria que pagar de imposto? E aí a gente tem a questão da empresa, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente começa com imposto de 6%. Né? Então, em vez de 27, eu pago 6. E é isso a gente está falando para os nossos pacientes, né, para os pacientes de vocês que são do Brasil. A gente começa a pagar 6% de imposto para o Brasil. Claro que a gente também tem que ter outros critérios ali. A gente tem que fazer o que a gente fala, né, de folha de prolabore, porque temos que ter ali um recolhimento de INSS para ter esse 6%. Mas a gente tem também a questão dos pacientes do exterior. Na pandemia aconteceu muito isso, né? Os psicólogos atendem pessoas que estão fora do Brasil, acontece muito, né? E essas pessoas que estão trabalhando que estão sendo atendidas fora do Brasil, elas têm um desconto a mais de imposto. Mas tu tá complicando a coisa. Vamos devagar. Tu tava falando que a gente, como pessoa física, paga 27% e numa empresa a gente pagaria 6%. Então por que todo mundo não abre uma empresa? Porque, de novo, depende. Porque assim, é vantajoso para um profissional que ganha até 8 mil reais mensais ali fazer o carnê-leão. Por quê? Porque, de novo, a gente tem despesas como um aluguel, água, luz, telefone, o CRP. Esses descontos não existem na empresa. Esses descontos não existem na empresa. A gente passa a ter na empresa, né? Então, se eu recebi 8 mil reais, eu vou ter imposto de 8 mil reais vezes, no mínimo, 6%. Né? E aí a gente passa a ter isso dentro da empresa, esse imposto dentro da empresa, enquanto que no carnê-leão a gente tem, além das despesas, ainda tem mais uma deduçãozinha ali da nossa tabela, né? Então, a tabela do imposto de renda tem uma deduçãozinha a mais ali.
Então, quando a gente está trabalhando como autônomo, até R$8.000, e aí, veja só, isso é uma coisa importante. Patrick, eu recebo R$8.000. Não é essa conta que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre pensar no seguinte, eu recebo R$10.000, mas eu tenho R$2.000 de despesas que são dedutíveis, o meu resultado tem que ser R$8.000, para ser até R$8.000, está sendo vantajoso ser carne-leão. Então, eu tenho, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos dentistas, que é algo que pega muito, né? Não pega com vocês da psicologia, mas pega muito com os dentistas. Eu faturo R$20.000 e ainda sou do carne-leão. Por que é vantajoso para mim? Porque eu faturo R$20.000, mas eu tenho despesas com o material, eu tenho as despesas, né, com toda a minha parte. O gasto limpeza, é maior desse profissional. O gasto é maior. Então, eu faturo R$20.000, mas eu tenho de gasto aqui R$12.000. Na verdade, eu ganho 8. Eu ganho 8. Então, entendam que, para a gente fazer isso é uma análise bem, né, superficial, mas é o que a gente fala, né, em relação a isso. O carne-leão, ele vale a pena até os seus R$8.000, R$9.000 ali mensais. A partir disso, então, comecei a ter o resultado, meu resultado das minhas receitas, menos o que eu tenho de despesas dedutíveis, é superior a R$9.000, a R$8.000 ali, já começa a ser interessante a gente pensar, estruturar a questão de uma empresa. Então, a partir de um faturamento de 8, 10 mil, eu tenho que olhar e dizer, opa... Faturamento não, né? Do líquido... Do líquido, tá não, mas só... Não, simplifica, a gente tá no podcast, tem que lembrar disso. E o pessoal, como eu falei, a gente é meio burrinho em relação a isso. Mas a gente já tem que começar a pensar, tá na hora de ligar pro meu contador para pensar se não vale a pena abrir uma empresa. Isso? Perfeito. Isso ótimo. E o que a gente precisa para abrir uma empresa? Fé, força de vontade, mentira. Isso também, tá? Mas para abrir uma empresa é bem simples, né? Então, a gente, por exemplo, psicólogos, a gente tem a abertura de uma empresa, tem as empresas, a gente abre empresa ali, dependendo, né, se é Porto Alegre, aqui, por exemplo, a região de Porto Alegre, a gente abre uma empresa, um CNPJ em 48 horas, né? Okay, rápido. Claro que depois a gente tem ali, mas eu preciso, né, diferente do carne-leão, que eu vou dar um recibinho, na empresa eu vou precisar emitir nota fiscal para cada paciente. Então a gente vai ter um tempinho a mais ali para conseguir depois deixar tudo bonitinho para emitir essa nota fiscal, né, deixar tudo pronto para fazer essas emissões mensais. Mas a ideia de ter uma empresa que às vezes ajuda, né, assusta um pouco o pessoal, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Ter uma empresa é sim ter um sinônimo de um pouco mais de organização, a gente passa a ser um pouco mais organizado em relação a isso, mas não tem muita diferença. A gente só vai ter, ao invés, muda um pouquinho os nossos processos internos, que a gente chama, né? Que ao invés de eu ter ali, escrever manual, um recibinho, ou fazer, tem muitos que fazem de forma, né, um recibo anual, declaram no carne-leão, por exemplo, né, mensalmente, mas entregam um recibo anual para o paciente, né? Então, quando a gente entrega esse recibo anual, a gente acaba mesmo assim tendo os lançamentos mensais, mas na empresa a gente tem que fazer mensalmente a emissão das notas fiscais, querendo o paciente ou não. Eu não quero nota fiscal. Tudo bem, mas eu sou obrigado a fazer essa emissão, porque senão... E da mesma forma, tá? Quando o paciente ele não quer o recibo, né? Quando a gente está falando da pessoa física, o paciente não quer recibo. Nós somos obrigados a declarar também, porque hoje em dia o Pix é uma situação, ele é muito legal, mas ele é um meio de pagamento. O que isso significa? A Receita sabe quanto está passando na nossa conta, né? Então, sabe que está transacionando ali, está passando na tua conta R$20.000 mensais de entradas, né? E também de saídas desse valor. E sabe de onde é que veio esse dinheiro também. E sabe de onde veio esse dinheiro. Ele não sabe se tu tem R$200.000 na tua conta, se não tem nada, né? Então, isso a Receita não vai saber o quanto tem dinheiro na tua conta, mas ela sabe o quanto passa pela tua conta. Então não adianta a gente falar, né, e dizer assim, olha, recebi aqui, declarar lá na Receita, oi dona Receita, eu recebi R$5.000 esse mês, mas está passando R$20.000 na nossa conta. Existe esse cruzamento, né, de informações e tem sempre 5 anos para a Receita olhar para esses dados e chamar a gente para a famosa malha fina, né? Então quando a gente... O que é a malha fina? Não, deixa pra depois. Tem uma pergunta sobre malha fina depois. Já tá fugindo da pergunta. Calma. Vamos lá. Tá. Mas isso tu tá falando uma coisa bem importante, porque isso é novidade, né? Esse cruzamento com o Pix junto é uma coisa que não existia antes e agora tem. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Na verdade, ele veio junto com o Pix em 2020, né? Agora, no ano passado... Que é relativamente jovem, né?
No ano passado é que a gente teve aí essa questão do que a gente chama de calendário, né? Ou seja, nós estamos nesse mês e todas as instituições estão declarando tudo o que aconteceu em todas as contas no mês passado. Tudo bem, então antes não acontecia e agora acontece. Então a gente tem que ficar atento porque o dinheiro está transitando na nossa conta e vai, eventualmente, né, o governo, a Receita vai chegar e vai dizer, e esse dinheiro aqui que tu recebeu? Né? Eu achei interessante que tu estava falando, né? Eles não têm como saber quanto dinheiro tem na nossa conta. Mas é tipo um guardinha sentado lá de fora. Ele não sabe quanta gente tem lá dentro, mas sabe quanta gente entrou e quanta gente saiu. Exatamente. É só contar. Tá, mas voltando. Né? Tu falou então que para abrir uma empresa é rápido, mas eu preciso de um contador quando eu tenho um CNPJ. Sim. Tá, isso diferente do Carnê-Leão, né, que a gente pode fazer o Carnê-Leão sozinho, claro que a gente tem que cuidar, né, porque quando a gente fala de despesas, existe uma lista de despesas que a gente pode utilizar ou não no Carnê-Leão. Então, vou colocar aqui a minha manicure, né? Vou colocar aqui o valor. Mas eu preciso estar bonita para atender meus pacientes, mas não conta. Exatamente. Importante, não conta. Então, o que acontece? Quando a gente faz o Carnê-Leão, a gente pode sim fazer, né, por conta própria. Mas o grande problema em relação a isso é a gente saber se eu posso ou não colocar dentro como uma despesa que reduz o meu cálculo do imposto. Então, vamos dizer assim, no Carnê-Leão, não precisa, mas ajuda muito. Não precisa, mas ajuda muito. Mas na empresa precisa, tem que ter um contador ali para te ajudar. E daí, se tu quiser abrir uma empresa, tu não faz sozinho, tu contrata um contador para fazer isso. Até porque abrir uma empresa o processo de abertura de uma empresa é um processo que envolve muitas etapas, né? Então, posso fazer isso sozinho? Pode tentar, pode arriscar. Mas é um processo que acaba sempre dando erro se você não tem um conhecimento específico em relação àquilo. E de qualquer forma, você pode tentar abrir uma empresa sozinho, mas para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de um contador assinando por dentro daquela empresa. E eu acho que é uma coisa importante da gente entender também, quando a gente abre uma empresa, a gente vai ter alguns gastos que a gente não tem como pessoa física, e que é importante a gente fazer o cálculo. Porque, por exemplo, o CRP, eu sei que a gente tem que pagar uma anuidade a mais no CRP quando a gente tem uma empresa, né? Depende. Também. O CRP, por exemplo, é um dos poucos órgãos que, sim, na maioria das vezes a gente tem que pagar uma anuidade a mais pelo CNPJ e uma anuidade pelo CPF, mas o CRP, principalmente o daqui do Rio Grande do Sul, é um que ele tem, se você abrir uma empresa, a gente chama, né, empresa individual, né, uma empresa que sou só eu, psicólogo, dentro da empresa. Sim. Se eu abro uma empresa assim, ele olha para esse psicólogo e fala, olha, você já paga o seu CRP pessoa física, né? Então vou te isentar do CRP empresa. Ele é maravilhoso em relação a isso. Nenhum outro órgão, né, que a gente conheça, por exemplo, hoje, tem isso. Uma coisinha que eu mandei de vantagem. Tá, então, resumindo, me formei, tô ganhando 2, 3 mil, 4 mil, Carnê-Leão, mais fácil, vou ter vantagens aqui. Meu faturamento começa a chegar lá perto dos 10 mil, eu preciso, talvez comece a valer a pena abrir uma empresa e daí vale a pena me sentar com o meu contador, discutir com ele e pensar as possibilidades. Perfeito. Isso, exatamente. Legal. E essa tal de malha fina? Né? Porque há o medo da gente quando a gente tem que fazer essa declaração. Porque os pacientes às vezes chegam para nós, não, tu tem que me dizer o valor certinho que eu não quero cair na malha fina. Como é que funciona isso? Então, a malha fina nada mais é do que a Receita pedir explicações para você. Então, lembra que a gente estava conversando lá atrás sobre, né, posso passar 5 mil reais, posso declarar que eu recebi 5 mil reais, mas se eu estiver aqui, né, na verdade, no Pix, transitando 20 mil reais na minha conta, o que é a Receita colocar na malha fina? É dizer assim, então, Anderson, vem cá um pouquinho, meu querido, vi aqui que você declarou 5 mil reais, mas eu achei um valor de 20 mil reais passando na tua conta. Me explica o que isso quer dizer. E a gente vai ter que muitas vezes explicar o que é inexplicável, né? Então, assim, isso, a malha fina é a Receita Federal te colocando a prestar esclarecimento. Que ela chama incongruência. Exatamente, né? Então, às vezes pode ser. E aí a gente pode cair em malha fina também, não só por ter feito, né, algo errado, mas também por, exemplo do Carnê-Leão, né? Fui lá, lancei, fiz os meus lançamentos, né? Incluí todos os meus pacientes, pagamentos, e coloquei os pagamentos ali também dentro do Carnê-Leão, tudo certinho. É importante sempre estar, no caso do Carnê-Leão, né, com todos os documentos de pagamento também bem certinhos, o boleto, a nota, o recebimento, isso está tudo guardadinho, né, tudo salvo numa pasta. Por quê? Porque a Receita ela pode entrar e dizer assim,
olha só, tu lançou uma despesa aqui de 5 mil reais, por exemplo, né? E pode ser uma despesa verídica mesmo. Mas eu queria dar uma conferida no documento, porque o Carnê-Leão, ele não carrega esses documentos para dentro da declaração. A gente lança esses valores, mas não tem o documento ali. Então a Receita pode colocar em malha fina para também dizer assim, deixa eu dar uma olhadinha nesses documentos que tu está lançando. E aí é simplesmente ela apontar, verificar que está tudo certinho e dizer, ok, segue teu fluxo, tá? Show de bola. E pode acontecer também, pelo que eu sei, é que eu declaro um valor, sei lá, o meu paciente sem querer erra o valor e põe um valor maior ou menor, e daí quando vai cruzar as coisas assim, opa, alguém tá mentindo aqui, e daí ele vai querer saber quem é que tá mentindo. Exatamente. Gente, isso é uma coisa que acontece, e eu vou dizer para vocês, lá na nossa empresa acontece muito, e quando eu digo muito é todos os anos, tá? Que é o pessoal falar assim, não, mas eu dei desconto para esse paciente, porque ele não vai querer recibo. E eu vou dizer que a culpa também é nossa dos contadores, tá? Porque o que vai acontecer é, esse paciente vai passar o ano inteiro bem tranquilo, te pagando muitas vezes até menos ação, porque vocês tiveram um acordo interno, né? Quando chegar lá em março, que abriu a prazo da declaração de imposto de renda, a maioria dos pacientes vai procurar um contador para fazer essa declaração. E quando for fazer a declaração, a gente pergunta para esse, né, para o paciente, as seguintes perguntas. Olha, beleza, você quer fazer a declaração? Então vamos lá, me dá tudo que você recebeu. Ele vai ter tudo que teve, né, os seus recebimentos do paciente. E aí me diz uma coisa, você teve despesas dedutíveis? E aí ele pergunta, que raio de despesa dedutível é essa? Aí a gente fala, médico, psicólogo, dentista. E daí ele vai crescer o olho, porque opa, então vamos ter que pagar menos imposto. E ele vai te dizer assim, eu tive psicólogo. Eu preciso dos recibos dos pagamentos que tu teve. Não, mas eu não tenho recibo, né? A gente tem um acordo aqui. Tá bem, vou fazer o teu lançamento de imposto aqui. E aí a gente geralmente chega assim, olha, então, você tem a pagar R$500 de imposto. Mas como assim eu tenho imposto a pagar? Tá, quanto é que me fala mais ou menos por cima, quanto que você paga pro teu psicólogo mensal? Eu pago lá X%. R$1.000. R$1.000. Olha, se eu colocar aqui os 12 mil reais, supostamente, que você pagou pro teu psicólogo, ao invés de imposto a pagar de R$500, você vai ter um imposto a restituir de 700. O que ele vai fazer? Automaticamente vai lá bater na tua porta e dizer assim, Anderson, eu preciso dos recibos. E daí a gente não tem como negar. E esse é um ponto bem importante, porque como profissionais a gente é obrigado a dar o recibo, né? O recibo, a nota fiscal, então isso é uma coisa importante. Às vezes a gente quer ajudar um paciente, mas a gente acaba se atrapalhando. Então é um ponto bem importante que a gente tem que cuidar. E você muitas vezes vai ter que fazer o seu Carnê-Leão retroativo, pagar o imposto com juros e multa, e ainda vai ter que ter recebido menos da tua sessão porque fez um acordo ali para tentar ajudar ele. Então assim, gente, acontece todo ano. Porque o paciente, se a gente que é profissional, né, que está nessa área, a gente é profissional, eu digo vocês também, psicólogos, dentistas, enfim, vocês estão na área dos negócios. Se a gente muitas vezes, né, se para vocês muitas vezes isso não fica claro, a questão do imposto, que dirá para o nosso paciente, para o paciente de vocês, né, para quem está tomando o serviço de vocês, que a gente fala, né, não vai ficar claro, ele só vai descobrir isso no declaração. E a declaração de um paciente que não é psicólogo é só no início do ano. Não é que nem a gente tem que declarar todo mês com o Carnê-Leão, né? Isso é importante. Exatamente. Tá. E tem uma coisa, né? E do INSS, quando a gente tem uma empresa, a gente também tem que pagar por fora, ou isso já está dentro dos impostos que a gente paga na empresa, o INSS? Então, o INSS, quando a gente tem uma empresa, lembra que a gente estava conversando sobre 11% e 20%? 11% acaba não sendo tão vantajoso porque a gente perde um benefício, que é o tempo de contribuição. Quando a gente está numa empresa, a gente faz essa declaração em cima do que a gente estava conversando antes, que era o Prolabore. E aí esse é 11%. E ele conta para todos os fins previdenciários. Então, quando a gente tem uma empresa, recolher o INSS por dentro dessa empresa, principalmente se é uma empresa do Simples Nacional. Simples Nacional é um regime de apuração dos impostos, né? Não vamos aí. Já é muito coisa. A gente pode, se vocês tiverem curiosidade sobre isso, a gente pode fazer um episódio 2, mas vamos... Com tipos de tributação, como a minha empresa pode mas ser. daí eu acho que vocês não vão querer saber isso, né, pessoal? Aí é um pouquinho mais complicado. Mas quando a gente tem uma empresa, e essa empresa, quando a gente está... Eu vou abrir também um outro parênteses aqui, né? Quando a gente tem uma empresa que a gente fatura até 18 mil reais, ali 19 mil reais, vale a pena ser... essa forma de contribuir os impostos ser pelo Simples Nacional, e a gente vai fazer sim, principalmente o pessoal da área da saúde, para conseguir reduzir mais os impostos, fazer um recolhimento de INSS dessa pessoa,
né? Então isso vai fazer com que a gente pague menos impostos sobre o que a gente recebe, sobre essas notas emitidas. Okay. Quando a gente começa a ter uma empresa que fatura acima de 18, 19 mil reais mensais, a gente vai precisar ir para um outro tipo de, tudo bem. Empresa, mas que também, que é o que a gente chama de lucro presumido, e também o pessoal às vezes se assusta, mas também acaba sendo um pouco mais vantajoso. Então, na empresa, ainda assim, a gente tem mais vertente sempre para tentar reduzir mais esse imposto dentro da legalidade. Mas então a ideia não é ter medo de ganhar bem. A ideia é não ter medo de ganhar bem. Tem uma coisa que eu sempre falo, se a gente está pagando bastante imposto, quer dizer que a gente está ganhando bem também, né, pessoal? Isso é bom, quer dizer que a gente está sendo valorizado. Tá, isso acho que é importante do INSS. Então, ter isso também é uma vantagem, porque a gente está, né, garantindo aposentadoria, um seguro-saúde ou uma licença-maternidade, que são coisas importantes. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Patrick. Vamos dizer que eu, como por exemplo no meu caso, eu sou psicólogo, mas eu também sou professor. Eu preciso abrir empresas diferentes para receber dos meus pacientes e das instituições que eu dou aula? Ou eu posso juntar isso na mesma empresa? Então, pode. Então, você pode fazer uma empresa onde você vai ter todos os recebimentos que são da profissão, por exemplo, de psicologia, né? E também pode vai ter esses recebimentos que são recebimentos da aula, por exemplo, supervisão. O psicólogo dá muita supervisão. Então, a gente pode fazer isso. Mas também a gente tem um segmento. Lembra que a gente estava conversando, né? Simples nacional, lucro presumido, esse papo meio doido aí de empresa. Tá. Então, quando a gente faz uma empresa, a gente tem esse tipo de empresa, mas também tem uma categoria que a gente chama que são os MEIs. Né? MEI é microempreendedor individual. Tá. Né? Eu posso abrir um CNPJ do MEI e ser psicólogo? Não, não pode. Por quê? Porque a gente, dentro do MEI, ele é um segmento, como a gente fala assim, é o inicial. É para quem não tem uma profissão, né, uma profissão regulamentada, né, então não tem essa profissão e ele quer se regularizar perante a Receita Federal. Então quem é que normalmente abre MEI? Pedreiro, vendedor, pessoal de costura, vendedor, né, são profissões que não têm regulamentação, né, o pessoal, carrinho, né, de feira, pipoca, de pipoca. Tá. Então são pessoas que eles não têm profissões regulamentadas e podem fazer essa abertura do MEI. Mas eu sou um psicólogo e posso abrir um MEI? Existe um tipo de atividade que é professor independente. Né? Então, por exemplo, eu presto serviço dou aula lá numa instituição, essa instituição não me contrata, não assina minha carteira. Posso abrir um MEI para dar aula para essa instituição? Pode, porque você vai ser um professor independente. Ou supervisão também entraria dentro desse processo. Supervisão também entra dentro desse processo. Tá, mas no caso aqui tu tá falando, por exemplo, se eu for, então eu declararia os meus pacientes pelo meu CPF, como pessoa física, e poderia declarar essas aulas, supervisões dentro de um MEI, e daí poderia ser qualquer valor ou tem um limite, o MEI? Então, né, vai fazer o seu carnê-leão, tudo bem. CPF, e dentro do MEI hoje a gente tem um limite anual. Eu posso ter uma empresa do MEI para faturar até 81 mil reais anuais. Isso dá uns 6.750 por mês. Tá. Mas eu tenho mais do que esse valor, né? Então dou aulas e eu recebo mais do que esse valor mensal, ou dou supervisões e aulas e recebo mais que isso. O MEI não vai servir. Tá, mas por exemplo, e se eu tiver um CNPJ, eu posso abrir um MEI só para isso? Não. Então se eu tenho um CNPJ eu não posso ter um MEI, eu tenho que ter um ou outro. Lembra que o MEI, como a gente conversou no início, o MEI, ele é a porta de entrada para você fazer para se regularizar. Então é como se fosse uma escadinha. Você pode começar como MEI, faturei mais do que 81 mil reais mensais. Então a gente vai para a próxima escada, que é uma empresa do Simples Nacional. E aí, estou faturando mais do que 20 mil reais mensais. A gente vai para uma outra escada, que é a mesma empresa, CNPJ igual, mas a gente vai para um outro tipo de tributação, que é o lucro presumido. Entendi. Então a gente vai tendo como se fosse degraizinhos a escalar. Tá, então vamos resumir de novo para ver se eu entendi. Se eu recebo como psicólogo até 8 mil reais, vale a pena manter o carnê-leão. E daí eu posso também receber até 6 mil reais como um MEI em supervisão e dando aula. Perfeito. Mas daí, se as minhas supervisões e aulas subirem desse valor, daí eu tenho que abrir um CNPJ para receber isso aqui. E se também os meus valores como psicólogo subirem, eu também abro um CNPJ. E daí, tendo um CNPJ, eu não posso ter um MEI. Daí eu tenho que juntar os dois. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso ter um MEI aqui e fazer o carnê-leão. Mas no momento em que eu começar a faturar
né, mais dentro do Carnê-Leão ou até mesmo no MEI, eu já vou ter que abrir um CNPJ. E aí ali você pode juntar tudo dentro de um só. Posso até migrar esse CNPJ que eu abri no MEI. A gente fala em transformar, né? Então, tô transformando um MEI em uma empresa individual ou numa sociedade. Vou juntar aqui mais 2 pessoas, né? Juntar 2 psicólogos e quero fazer uma sociedade. Então, a gente pode juntar, transformar isso, ou até mesmo encerrar o MEI e abrir uma nova empresa, um novo CNPJ do zero. Então não é que psicólogo não possa ter MEI, é que o MEI não pode ter serviços de psicologia. Exatamente. Entendi. Mais ou menos, a situação é um pouco polêmica. Não, mas eu não posso passar os valores dos atendimentos psicológicos pelo MEI. Exatamente, beleza. Porque não existe atividade de psicologia ali dentro. Ok. Mas existe uma atividade que vocês fazem muito, que é de professor independente. Ok, não, faz todo sentido. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque teve muita gente que mandou pergunta lá. Isso já respondeu. Isso também já respondeu. Tá, tem uma coisa que tá, né, um burburinho gigantesco dentro agora dos atendimentos psicólogos, que é assim, né, muitos planos de saúde cobriam os atendimentos, então a gente emitia um recibo, uma nota fiscal, entregava para o paciente ia lá, levava no plano de saúde e ele recebia um reembolso. Mas agora os planos de saúde estão pedindo um tal do CNES, CNES. Tu podia nos explicar um pouquinho o que é isso, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos pacientes a dar conta disso? Sim, então, gente, o que acontece? Isso é uma novidade, na verdade não é uma novidade, mas os planos de saúde começaram a cobrar agora do final do ano de 2023 em diante, porque como se fosse uma trava, né? Um dificultador para fazer esse reembolso de valores. O CNES, ele é Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, o que significa? O estabelecimento significa que eu, enquanto psicólogo, preciso ter um estabelecimento de saúde, ou ser vinculado a um estabelecimento de saúde. Então, para que eu tenha o CNES, o estabelecimento, ou seja, aquela empresa com CNPJ, né, aquela clínica com CNPJ, precisa estar cadastrado, e eu, enquanto pessoa física, vou estar vinculado a essa clínica. Né? O que acontece muito com os psicólogos a gente atende, né, vocês atendem individualmente. Então, quando a gente atende individualmente, infelizmente, a gente, como CPF, não pode ter um CNES. Né? A gente tem que estar obrigatoriamente vinculado a um estabelecimento de saúde. E aí, o que acontece? Isso é uma situação para os planos barrarem mais a questão de ter um psicólogo CPF emitindo, né, o recibo, porque, querendo ou não, ainda dentro do CPF se tem essa questão, né, de, tipo, qual é a validade mesmo desse recibo, esse psicólogo está emitindo um recibo mesmo, né, está prestando esse serviço, está declarando esse serviço, enquanto que na empresa a gente tem que emitir vai ter que emitir uma nota fiscal, e aí vai ter que, obrigatoriamente, emitir uma nota fiscal, ter imposto em cima dessa nota, né. Tá, mas e daí o que a gente pode fazer para ter esse tal de CNES, então? Infelizmente, Espera um pouquinho. Desculpa. Infelizmente, para ter o CNES, ou você tem que abrir um CNPJ e fazer esse cadastro, né, no CNES, ou se vincular a um estabelecimento que tem esse CNES. Né? Então, acontece muito, vou atender pela clínica X, essa clínica X é que vai faturar, eu vou pagar lá seus 40% para a clínica, né? Então, aí essa clínica vai estar com o teu CPF vinculado ao CNES. Aí pode isso. Mas, a princípio, eu estava lendo algumas resoluções, não deveria ser obrigatório precisar desse CNES para conseguir esse reembolso. Só o paciente daí tem que ir atrás desse direito dele para conseguir. Essa informação, ela é... Corta a produção. Desculpa, pessoal. Essa informação, ela faz sentido? Então, querendo ou não, existe o CNES, mas o plano de saúde ele é regrado por políticas internas. Então, quando o paciente ele está dentro do plano de saúde, ele concorda com políticas. Existe sim uma discussão sobre a obrigatoriedade ou não para ter esse reembolso, mas acaba que cada plano de saúde vai ter a sua política interna. Então, quando o nosso paciente, né, quando o paciente de vocês, ele está aderindo àquele plano, ele está concordando com aquelas políticas. Sim. Então, o que acontece muito, infelizmente, o plano dizer eu não posso reembolsar, porque é uma política interna do plano, e aí, inclusive, ele pode dizer assim, aconselho você a procurar um profissional que esteja vinculado ao CNES. Então, dependendo de se a gente está falando, né, uma gama de pacientes que é
muito alta e relevante dentro da nossa carteira, claro, né? Talvez valha a pena sim já começar a abrir então, uma em empresa. alguns casos, vale a pena abrir. Ok. Exatamente. Bom, Patrick, então eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como é que o pessoal lá de casa pode fazer pra te encontrar, né? Tô começando a minha carreira na psicologia, eu descobri que depois de ver esse podcast, minha contabilidade tá uma bagunça. Como é que o pessoal pode te encontrar? Tu pode atender eles, não pode? Explica pra gente. Claro, a gente aqui atende todos os psicólogos, inclusive na Sexta Corp, né, que é a nossa empresa contábil. Nossa empresa aqui tem sede em Porto Alegre, ali dentro do Rua da Praia Shopping, no edifício GBUX. Né? Então, para encontrar a gente, basta seguir, né, os nossos canais, todos os nossos canais, @SextaCorp, então com C ali, CSTA. Cesta de basquete. De basquete. Né? Então, dentro dos nossos canais, a gente está totalmente aberto para estar aqui e conseguir resolver a vida de vocês, e principalmente, né, a nossa missão dentro da Sexta Corp é conseguir fazer com que vocês tenham um atendimento simplificado, né, desburocratizado, deixar essa burocracia com a gente para que vocês foquem de fato no que interessa, né, que é transformar a vida dos pacientes de vocês através da psicoterapia. Né? E você atende só Porto Alegre? A gente atende o Brasil inteiro, então não fique preocupado, isso é bem tranquilo, e todo o nosso atendimento ele é multicanal, ou seja, WhatsApp, telefone, videochamada e, claro, nossa sede presencial com um cafezinho à disposição para a gente bater um bate-papo, mas para quem não é de Porto Alegre também e não vai vir por agora, né, a gente tem todo esse outro atendimento multicanal para facilitar a vida de vocês e para mostrar para vocês jeitos, né, modos legais dentro de forma prática e segura de como está aí fazendo um pagamento de impostos, reduzir esse pagamento de impostos e dormir tranquilo, com a consciência tranquila, sem que o leão morda a gente à noite. Isso é uma coisa bem importante, né, pessoal? Como eu brinquei com vocês lá no início do episódio, a gente não aprende na faculdade como dar conta de todas essas coisas, né? A gente aprende a cuidar das pessoas, o que é ótimo, né? Porque querendo ou não, a gente gasta já bastante tempo aprendendo isso, mas é difícil, né? São muitos detalhes e muitas coisas. Então, ter um contador ajuda muito a gente a poder dar conta dessas coisas sem fazer nenhuma ilegalidade, conseguindo fazer todas as coisas direitinho e tudo mais. Sem falar que tudo declarado vai ajudar a gente a poder pedir, sei lá, um financiamento de um imóvel, pedir um empréstimo quando precisa, ou comprar um carro novo. Então, todas as coisas são importantes. Tem uma vida financeira, né? Um histórico financeiro. E sem falar, além disso, que um bom contador vai poder ajudar a gente a organizar, saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Talvez até poder se sentar com ele e poder pensar, tem alguma coisa que eu possa fazer para ganhar mais? Vale a pena crescer? Não vale? Então a gente também tem que pensar isso, né? A gente já né, muita coisa dentro das nossas profissões, principalmente quando a gente trabalha sozinho. Então poder ter alguém que possa nos ajudar a dar conta de uma coisa que realmente é difícil, assim, muda vidas e facilita muito o nosso trabalho. Isso é verdade. Né? Então, Patrick, muito obrigado por ter dividido essas coisas com a gente, né? Tenho certeza que todo mundo deve estar aqui, meu Deus, eu preciso de um contador urgente, porque é muita coisa para dar conta. Pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo ou do episódio as redes sociais da Sexta Corp, que é a empresa do Patrick, e tenho certeza que ele vai estar super à disposição para tirar dúvidas, né? E, né, como sempre, eu queria te agradecer pela oportunidade aqui. Espero, né, ter conseguido de uma forma prática, né, e um pouquinho menos contabilizei, né, menos contabiliza, assim, dar para vocês aí um pouquinho mais de tranquilidade em relação a esse tema. E no que precisar aí, conta com a gente lá da Sexta Corp, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar de uma forma bem simples, prática e focando na redução de custos, que é um dos nossos principais temas lá dentro. Que legal. Então, pessoal, né, esse episódio encerra aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Lembrem que qualquer coisa vocês podem procurar a gente lá no @Vozes Afirmativas. E se ele não responder as dúvidas de vocês, vocês podem mandar uma mensagem no Instagram para mim, né, que como é meu marido, eu posso dar um puxão de orelha nele. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.